Oi gente, boa noite, chegando mais um dia para uma gravação de uma videoaula. Hoje a gente vai começar com análise sintática. Bora lá? Vamos seguir aqui o percurso. Vamos seguir aqui para mais uma aula. Continuando aí, vamos pegar aqui o navegador. Vendo aqui, olha o que eu encontro aqui. Proibido entrada sem camisa. Proibido entrada sem camisa, tudo bem. E a segunda aqui, proibido a entrada. Então aí, como é que fica? Proibido a entrada, é proibida a entrada. Questão de concordância no dia a dia. Olha o que é que acontece aí. Vamos lá? Conversando aqui, fazendo vídeo pessoal. Essa é a nossa coordenadora aqui, Silvênia. Tá escuro, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, minha assistente, vamos começar aí. Oi, vamos falar aqui. Vamos subir aqui. Cadê o pessoal, gente? Essa é a nossa recepção. Tudo bem? Vamos chegar aqui até a nossa sala. E aí, hoje teve evasão grande aqui, não foi? O que foi? Fugindo? Nem é, ainda mais na próxima quinta-feira, né? Que é santa, a digna santa, né? Lá. Hã? Tem não? Tem que ter as horas do bingo. Né? E aí, os caras aí que enrolaram. E aí, já perguntaram aí? Já? É verbo ou não é? Mijar é verbo, sim. Tem sim, tá aqui, ó. É só porque na linguagem menos usada. A linguagem moral. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre análise sintática, que é a primeira aula, a aula 0. O pessoal do Detran pode aproveitar isso para entender mecanismos de regência, viu, gente? De regência, questão de concordância e questão principalmente de vírgula, que caiu nas 3 últimas provas. Isso vai servir para vocês, porque cobrar o que é objeto direto, lá não cai não. Eu vou enganar vocês, agora cobra para que você entenda outros mecanismos. Pessoal, para PM, vai fazer PM aqui, é essencial que você saiba pelo menos um pouco de análise sintática. Liguei para a UAP, né, para a UPNet agora há pouco à tarde, e elas confirmaram. Eu disse, você lembra que eu liguei para vocês e vocês disseram que não podia comentar, que não era vocês? Mas na verdade acabou sendo porque estávamos certos, ela se enganou. Então já saiu no Diário Oficial, é a UPNet. Não sei se parabenizo ou se dou os pêsames, porque a banca é um inferno de interpretação. Só que eu tenho uma notícia boa, porque isso é bom porque seleciona. E, modéstia à parte, a gente está aqui com um foco exclusivo. Assim que encerrar a banca, a Detran, a gente vai focar exclusivamente na banca que cobra 60% de interpretação textual, 60% e 40% gramática. O problema é que cada alternativa da UPNet, eu tenho um conceito gramatical distinto. Já pensou se a UES fosse desse jeito? Não é. Por exemplo, na letra A eu cobro crase, na outra concordância, na outra análise sintática e na outra análise morfológica. Em uma questão. A E, cada uma questão diferente e é textual, que é muito complexo, a gente não tem hábito de fazer isso. Mas a notícia é boa. Quem não está se preparando vai se danar nessa prova. Não vai fazer nada porque não vai compreender muita coisa. A gente já fez 2 provas aqui da UPNet, vocês lembram? Lembra daquele texto sintaxe penosa? Texto do cão para interpretar. E próximas aulas eu vou começar de novo, eu vou pegar aquela do preconceito linguístico, vou dedilhar para vocês, a gente vai comentar de cabo a rabo aquela prova e dizer quais são as armadilhas que a banca preparam para você, para não cair nessa armadilha de novo. Garanto para vocês pelo menos 10 questões, se for 10. Não é não? O negócio é isso, né, gente? O pessoal do Detran tá fechando também, né, 8, 9 questões nas provas, enquanto os outros estão tirando 3, 4, nós estamos tirando quase 9, 10.
Isso é bom e tá vindo aí dia 8, né? Tô feliz. Tá vindo dia 8 aí, vamos chamar para um churrasco bom aí. Então, gente, aí. Oi? Hã? Curtir o canal também, né? Isso. Gente, vamos lá, ó. Primeiros conceitos aí, lembrando, aqui não é uma aula propriamente de análise sintática, é de noções. A gente vai ter umas noções gerais antes da gente começar propriamente na aula de análise sintática específica. Pode pegar. Entendeu? Primeira coisa, pegue o material de vocês para que a gente possa ler alguns conceitos basilares aí, gente. Tá o resumão de tudo aí, ó. Adjuntos adnominais são classes. Gente, antes de falar sobre isso, vamos aqui para a lousa para eu explicar aqui uma coisinha com vocês. Noções sintáticas, o nome sintaxe aqui, que você anotou aí, tem no material de vocês, você escreve que você precisa saber o que é que a palavra sintaxe representa. Principalmente como se pronuncia essa palavra, não é sintaxe, não. É o quê? Sintaxe, com som de SS. O que é que a palavra sintaxe quer dizer, gente? Sintaxe tem a ver com posição. Posição, ordem. Ou seja, o que é sintaxe, gente? O que é sintaxe? Posição ou ordem. É a ordem com que os elementos são dispostos na frase. Por exemplo, morfologia, eu tenho o nome das palavras. Artigo, substantivo, numeral. A sintaxe não vai dar nomes, na verdade tem outros nomes, mas ela estuda os nomes dentro de um texto, a ordem como elas aparecem. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto na matemática, né? 2 e 2 sempre vai ser 6. Não é isso, gente? 2 e 2, 6 vai ser sempre. Não. 2 e 2 é 6 sempre. Tô brincando, né, gente? 2 e 2, 4, não importa a ordem em que ele venha, sempre vai ser. Agora eu só digo assim, ó. O cão mordeu o menino e o menino mordeu o cão. Se eu inverter essa ordem, ela altera o sentido. Então, na sintaxe, estuda a ordem com que as palavras vêm na frase. Tudo bem? Essa ordem recebe as classificações sintáticas. Então, começando aí, gente, ó, conceitos basilares que você já tem que anotar aí, grifar, para que você vá para a prova. Quem vai fazer IUAP aí, saiba que entender o que é pelo menos um complemento nominal é essencial. E não é fácil entender o que diabo é complemento nominal. Por isso que a gente vai bem aos poucos. Vamos lá, gente. O que são adjuntos adnominais? Sempre que tu vires na frase adjetivo, vamos ler comigo, ó. Adjetivo, pronome, numeral e artigo, todas essas classes aí na sintaxe são chamados de quê? Adjuntos adnominais. Viu um numeral? Adjunto adnominal. Viu um artigo? Adjunto adnominal. Viu um pronome? Viu um adjetivo? Eles serão adjuntos adnominais. Por gentileza, faz um asterisco no adjetivo e no pronome aí. Eu diria para vocês que 80% das ocorrências é que eles são adjuntos. Existe a possibilidade de o pronome e o adjetivo serem outra classe sintática. Agora, numeral e artigo, viu numeral e artigo, eles são adjuntos adnominais. Tudo bem? O adjetivo, na maior parte, é adjunto adnominal e pronome também. A gente vai explicar aqui na lousa quando eles não são. Tudo bem? Núcleo, a gente já estudou esse núcleo aí. Núcleo é a parte mais importante de um determinado elemento. Escreve na frente aí. É exercido por um verbo ou um substantivo. Boa noite. Por um verbo, um substantivo. Um verbo ou um substantivo. Ó, pega o material aqui. E aí, ó. Colocaram aí? Vamos lá. Objeto. O que é que a palavra objeto quer dizer, gente? Aí, ó. Responde as perguntas o que, o quem, do que, o do quem, e sempre terão uma referência coisa ou pessoa. Eu explico isso aqui na luz daqui a pouco, viu? Tem o objeto direto, os verbos de ligação que estão aí. Tudo bem? Então vamos estudar um pouquinho aqui. Primeira coisa que você tem que decorar em análise sintática é quem são os verbos de ligação. Está aí na folha de vocês, eu queria que vocês colocassem o marca-texto. Primeira coisa, primeiro exercício de memorização de sintaxe
é decorar a minha lista com os 10 verbos de ligação para fazer oposição a um predicado verbal. Vamos dizer comigo aí, gente. Vamos ler em ordem. Estão vendo aí, ó? Vamos lá. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar, ficar, parecer, andar, viver e virar. É o 10. Foi lá para baixo. Vocês estão vendo? Virar é o 10º. Tudo bem? São 10 verbos de ligação. Tenho que conhecer esses 10 verbos? Tenho. Porque através dele é que eu vou classificar o predicado. Sem ele eu não dou o meu ponto de partida. 10 verbos de ligação. Decora os 5 primeiro. Ser, estar, permanecer, continuar. Quais são? Ser, estar, permanecer e continuar. Os 4 principais. Ser, estar, permanecer e continuar. Depois você vai decorando aos poucos, viu? Ser, estar, permanecer e continuar. Através desses verbos de ligação é que vão me dar subsídios para eu classificar a sintaxe de uma frase. Por exemplo, Ana comprou legumes. Observem essa frase aqui. Quem é o verbo aqui? Você já sabe fazer a morfologia. Sem morfologia eu não faço sintaxe. Quem é aqui? Comprou. Esse verbo comprou, olhem, está na minha lista como verbo de ligação? Não, não está. Se ele não está na minha lista com verbo de ligação, em oposição a ele eu vou chamar de verbo de ligação. Que verbo de ligação não está na minha lista? Não é verbo de ligação, não. Se ele não está ele está na minha lista? Não, portanto ele é um verbo de ação. Simplesmente por não estar na minha lista. Tudo bem? Pega o material aqui, ó, por favor. Não está na minha lista, ele é verbo de ação. Se tu classificou aqui como verbo de ação, ao mesmo tempo ele recebe uma outra classificação. Núcleo do predicado verbal. Sempre que o verbo for de ação, ele também é núcleo do predicado verbal. Isso é automático. Classificou com verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Tudo bem? Sim? Por que você chamou comprou aqui de verbo de ação, gente? Porque ele não está na minha lista com verbo de ligação. É isso. Ah, Vitor, na gramática tem outros conceitos. Tem, mas aqui é o caminho mais rápido. Não é isso? Vamos lá. Falta mais uma classificação por verbo de ação. São 3. Decora aí. Quem foi que comprou legumes aqui? Ana. Ana é o agente. A ele a gente vai dar o nome de quê, gente? De sujeito. O sujeito geralmente é exercido por um substantivo. Quando a gente está fazendo essa análise, eu esqueci de explicar, a gente tem que empreender. Pode ficar assim? Tá dando para ver aí? Tá? Então, quando a gente está trabalhando esse conceito aqui, eu tenho que ter em mente que eu vou fazer análise sintática em 2 planos. Aliás, são 3, mas eu vou passar só 2 aqui por enquanto. A análise macro e a análise micro. Estão lembrados que a gente fez isso lá na morfologia? Estão lembrados disso? Macro e micro? Eu coloquei esses nomes lá? Eu esqueci se eu coloquei ou não, mas tem. Macro, a gente olha para uma frase e classifica entre sujeito e predicado. Sujeito mais predicado. Só compete a mim classificar a frase entre sujeito e predicado. Olhei para a frase, Ana comprou legumes, agora classifica para mim sujeito e predicado. Quem é o sujeito desse caso aqui? Ana. Ou seja, tudo que não for sujeito vai ser o quê? Predicado. Esse predicado, ele tem um verbo de ação ou de ligação? Não é um verbo de ação, portanto o predicado é chamado de verbal. E aí? E aí? Tudo bom, filho? Pode ficar à vontade. Então aí, predicado verbal. Cheguei aqui no verbo comprar, chegou a hora das perguntas. Deixa eu encolher a barriga, né? Pra você tirar foto. Tá correto? Deixa eu fingir que eu tô dando aula, né? Ana. Ele vai tirar depois, não vai? Ana comprou legumes. Cheguei aqui no verbo comprar. O verbo é de ação, portanto, me permite fazer 2 perguntas. Essas perguntas são essenciais e elas só são feitas a verbos que são considerados de ação.
As perguntas são o que ou quem, tudo bem? As perguntas é o que ou quem, você pode verificar nesse material de vocês aí, ó. As perguntas são o que ou quem e elas têm de se referir a coisa ou pessoa, sempre. Coisa ou pessoa. Vitor, não estou entendendo muito bem não. Vamos para a frase. Eu provei que isso aqui é um verbo de ação. A ele eu vou ter que fazer as perguntas o que, gente? O que ou quem? Faça a pergunta. Ana comprou quem? Não tem. Ana comprou o quê? Legumes. Respondeu minha pergunta? Sim. Isso aqui é uma coisa ou uma pessoa? É uma coisa, não é isso? Portanto, se respondeu a minha pergunta e foi coisa ou pessoa, isso aqui vai ser chamado de objeto. Tudo bem? Imagine que ao invés de ter legumes, tu tivesse a palavra hoje. Vamos fazer a pergunta, ó. Ana comprou hoje. Faça a pergunta. Ana comprou o quê? Qual é a resposta que eu tenho? Hoje. Responde a pergunta? Não. Se é o seguinte, Ana comprou muito. Ana comprou o quê? Muito. Responde a pergunta? Não. Portanto, não podem ser consideradas objetos. Objetos tem que responder as perguntas o que ou quem e tem que o elemento respondido ser coisa ou pessoa. Ah, Vitor, lá na gramática tem que dizer de outro jeito. Você pode estudar lá, mas aqui eu criei o meu método para você chegar mais rápido ao seu objetivo. Tudo bem? Esse objeto está sendo ligado ao verbo com auxílio de alguma preposição? Não tem preposição. Quais são as principais preposições? De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contrapor. Tudo bem? Tem alguma preposição? Não. A ausência de preposição, vou chamar o objeto de direto. Tudo bem? Se esse objeto é direto, vamos aqui, falta a terceira classificação do verbo de ação, são 3. Vou chamar de verbo. Ele vai ser chamado de transitivo, porque ele tem objeto. Caso não houvesse objeto, o verbo seria intransitivo. Se fosse assim, ó, Ana comprou muito. Ana comprou o quê? Muito. Eu não teria objeto porque não teria a resposta. Portanto, o verbo ia ser intransitivo. Transitivo e intransitivo é se tem objeto ou não. Por que eu chamei de transitivo? Porque tem objeto. Que tipo de transitividade ele é? Direto. Verbo transitivo direto. Isso aqui não é o bicho papão. É só isso. É só isso. Ah, você concorda comigo que não vai cair uma frase bonitinha assim lá na sua prova? Não. Né? Mas a gente tem que dar a base para depois caprichar. Não é isso, gente? Sim? Beleza. Então vamos lá para outra. Olha, eu estou aumentando a frase aí. Alguma pergunta? Comprou legumes? O que é que tem aí? Para sua mãe. Comer é, não? Não, para sua mãe. Vamos lá, começando a frase. Vamos ver o que a gente aprendeu aí. Por que eu começo? Fazer análise macro. Macro é só classificar sujeito e predicado. Quem é o verbo aí? Vamos lá, olha se o verbo comprou está na minha lista como verbo de ligação. Não. Portanto, a ele eu dou o nome de quê? De verbo de ação. Se ele é verbo de ação, automaticamente ele é o quê? Núcleo do predicado verbal. Não é isso? Eu estou só abreviando porque eu expliquei aqui, viu? Núcleo do predicado verbal. Beleza, daqui a pouco eu indico a transitividade dele. Vamos lá, quem foi que comprou legumes? Ana. Só Ana? A médica Ana. Tudo que não for sujeito é o quê? Predicado. Portanto, a médica Ana, eu vou dizer que ele é um sujeito. Tudo bem? E comprou legumes para sua mãe é o predicado.
Esse predicado possui verbo de ligação ou verbo de ação? Por quê? Porque ele não está na lista, né? Como de ligação, né? Predicado. É verdade, você está certo, viu? Gente, eu não classifiquei aqui. Vou voltar para essa outra frase aqui, ó. Ana comprou legumes. Eu disse que eu não classifiquei o tipo de sujeito aqui, não. Que tipo de sujeito é esse? Você vai perguntar, ó. O que classifica o sujeito ser simples ou composto é a quantidade de substantivos que tiver dentro dele, porque os substantivos exercerão a função de núcleo. Quantos substantivos eu tenho aqui? Um só, portanto ele só tem um núcleo, portanto o sujeito é simples. Se fosse assim, as meninas compraram legumes, seria sujeito composto? Sim ou não? Aí o pessoal diz, Vitor, tem mais de um agente aí, tem mais de uma pessoa comprando, mas só tem um substantivo, que é o quê? Meninas, portanto só tem um núcleo. Toma cuidado que tem gente que ainda pensa que plural é sujeito composto. Vamos lá. A médica Ana, quantos substantivos tem aqui dentro? Vamos embora. Quantos substantivos tem aqui, gente? Ana é só um, médica não é a característica dela, a qualidade dela? Se refere a Ana e a é o quê? Artigo. O que é que a gente aprendeu? Todos os artigos que aparecerem na minha análise serão o quê? Olha aí, gente. Adjuntos adnominais são o quê? Adjetivo, pronome numeral e artigo. Todo artigo exerce a função de adjunto adnominal. Médica não é adjetivo? Portanto, ele vai ser o que também? Adjunto adnominal. Quem disse que isso aqui era difícil, né, gente? Não tem nada difícil. E Ana não é um substantivo? Portanto, ele vai ser chamado de quê? De núcleo, não é isso? Núcleo de quê que ele é o núcleo? Do sujeito simples. Quantos núcleos eu tenho? Só um, por isso que o sujeito é chamado de simples. Ok? Vamos lá. O que foi que a médica Ana comprou? Respondeu minha pergunta? Legumes é alguma coisa? É coisa? Respondeu, portanto é o objeto. Esse objeto, ele é direto ou indireto? Por quê? Direto. Ótimo. Portanto, o verbo é o quê? Transitivo. Por que que ele é transitivo direto? Porque tem objeto direto. Vamos lá. Ela comprou o quê? Legumes. Ela comprou para quem? Para sua mãe. Responde a pergunta quem? Responde. Portanto, ele é um objeto. Esse objeto tem preposição? Sim. Quem é a preposição? Para. Portanto, o objeto é indireto. Verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Ou algumas chamam de bitransitivo. Ele tem dois objetos aí. Vocês estão entendendo? Não? Sim, não, sim. Vamos lá. Olha para esse objeto direto. Quantos substantivos tem dentro desse objeto? Quantos substantivos tem dentro desse objeto? Não é só um? Quem é esse substantivo? Não é mãe? Então o substantivo vai ser o quê? Núcleo de quê, gente? Aqui. Do quê? Do objeto indireto. Sua não é um pronome? Pronomes na sintaxe exercem a função de quê? Adjunto o quê? Adnominal. Para é o quê? Para. Preposição. Olha no final da minha lista, o último pontinho. Diz o quê? Preposições, conjunções e interjeições não fazem o quê? Não exercem função sintática. Então vou colocar aqui, ó, sem função sintática. Ok? Preposição, conjunção e interjeição não exercem função sintática. Pode desenhar isso aí. Tem espaço suficiente? Tem não.
Ah, vai estar na videoaula, né? Posso apagar isso aqui? Eu estou copiando isso aqui? Não, né? Vamos aqui, a gente vai ver como é bem mais fácil fazer essa aqui. Vamos lá, quem é o verbo aqui? Vai, né? Grifei. Tá na minha lista com verbo de ligação? Olha aí, o verbo ir. Eu fui, tu foste, ele foi. Eu vou, ele vai. Tá aí, gente? Não. Portanto, ele é o quê? Verbo de ação. Ao mesmo tempo, ele é o quê? Núcleo do predicado verbal. Falta a transitividade dele. A gente já faz. É o mercado. Portanto, todo ele é o que? O sujeito. Tudo que não for sujeito é predicado. Esse predicado é verbal ou é nominal? Por que ele é verbal? Porque ele tem um verbo de ação, é automático. Verbo de ação, predicado verbal. Esse sujeito é simples ou composto? Sim. Por quê? Um substantivo que a gente chama de núcleo. Sujeito simples, porque só tem um núcleo. Ana, núcleo do sujeito simples. Médica e a é o que? Adjunto, adnominal. Eu estou abreviando porque é o mesmo início de lá, tá? Vai mudar aqui no final. Vai é o predicado verbal. Vamos lá. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo de ação? As perguntas. O que, o quem, o do que, o de quem, tanto faz. Vamos lá. Ela vai o quê? Responde não. Ela vai quem? Não. Ela vai... Olha se responde essa pergunta. Ela vai aonde? Ah, mas aí a pergunta aonde não pode servir para objeto não. Não é isso? Vai aonde da ideia de lugar. Ao mercado na ideia de lugar. Lá na morfologia a gente chamaria isso aqui de locução adverbial de lugar. Mas a gente está na sintaxe. Como é que vai chamar isso? Adjunto adverbial de quê, gente? De lugar. Tudo bem? Adjunto adverbial de lugar. Gente, eu encerrei, acabei a frase. O verbo aqui falta indicar transitividade. Ele tem objeto? Tem objeto? Não. Se ele não tem objeto, ele é tran ou intransitivo? Verbo intransitivo, porque ele não apresentou intransitivo. Ele é um intransitivo porque ele não apresenta objeto. Professor, quando não especifica o que a pessoa está fazendo, é intransitivo. Quando ele não apresenta uma complementação. Uma complementação. Aí ele vai ser verbo intransitivo, quando ele apresentar sentido completo. Se eu digo o seguinte, ei, eu comprei. Você não entendeu a frase completa, não entendeu? Comprei o quê? Sim, diga o que foi que você comprou. É diferente de dizer assim, ei, a minha vizinha morreu. Precisa de mais alguma coisa para entender que ela morreu? Não, ela morreu de câncer. De câncer é só uma informação extra. Mas eu entendi, aí, ela morreu. Como eu dizia o seguinte, ei, vamos viver. Aí diz, não, vamos viver a vida. Não, gente, não pode viver a morte. Viver é intransitivo, ele não precisa de complementos. Ei, vamos brincar. É intransitivo porque eu não preciso de complemento. Vou brincar com carrinho, com boneca. Isso não importa, vamos brincar é intransitivo. O verbo dar, por exemplo, só no Brasil que ele é transitivo direto e intransitivo. Se eu digo o seguinte, eu dei um abraço num colega. Se eu digo o seguinte, a menina deu um abraço no colega. Ela deu o quê? Um abraço a quem? Ao colega. Só no Brasil ele torna intransitivo. Quando é o seguinte, ei, a menina deu. Não, mas se você não colocar de forma intransitiva, você vai dizer, assume uma conotação sexual. Ela deu...
Não precisa completar, que você já entendeu, tá? Verbos intransitivos são aqueles ausentes de complemento. Ele não precisa de complemento, ele tem um sentido completo, tá? Terminamos aqui? Terminamos não. Adjunto adverbial está sendo formado por dois elementos aqui, não é verdade? A palavra mercado e ao. Quem é o núcleo desse adjunto adverbial de lugar aqui? Quem é o núcleo? Não é mercado, não é sempre o substantivo? Então vamos colocar aí, ó. Núcleo do adjunto adverbial de lugar. É lugar? É. Gente, você tá vendo isso aqui? Isso aqui não é complicado não. Isso aqui tem muito detalhe. Não é complicado. Tem muito detalhe para você decorar. Não é complexo não. A frase é a mais simples possível. Agora tem que bater, tem que treinar todo dia, senão não aprende não. Ao, a gente aprendeu que o ao lá na morfologia é o quê? O ao. Não é preposição mais artigo? Não é? Preposição mais artigo? Preposição. Qual é a preposição ao aí? O a, né? A é preposição e o o é o quê? Artigo. Mas a gente tá na sintaxe. O a, preposição, tem função sintática? Preposição? Sem função sintática. E o o não é um artigo? Qual é a função de o? Adjunto adnominal. É desse jeito que fica louco. Ou aprende de vez. Mas eu estou começando do início. Vocês estão compreendendo bem? Já vai. Vê a aula depois, né? E no vácuo. Né? Vamos aí. Gente, eu queria que vocês tentassem fazer enquanto eu copio na lousa essa aí. Podem fazer? Amanhã o Padre Santos fará 2 missas no sítio. Esse como é a ligação aí? Ah, eu pulei. Ah, é verdade. Façam essa aí. Ah, não tem como vocês fazerem não. Vou fazer para a lousa aqui. Vocês acharam complicado isso aqui? Sim. Vocês não viram nada. Agora é que o bicho pega. Gente, a aula hoje se chama Noções. É só para você olhar para a cara do bicho. Você vai ser fraco e correr ou enfrentar o bicho? Tem que enfrentar, né? Correr o bicho pega. Não, mas você pode comer o bicho. O bicho que é o problema, gente. A médica Ana está cansada. Vamos aqui. Gente, criança vê isso aqui, gente. A responsabilidade é de quem vê, né? Eu não posso. Eu tenho que restringir os alunos que são de menores para assistir um negócio desse, né? Menos 18. O YouTube excluiu o último vídeo que eu fiz sobre a correção da prova do Detran. Vocês viram o simulado que eu fiz? Não sei o que foi, mas tinha assim a mensagem. O YouTube excluiu esse por questões de direitos autorais. Eu não botei nenhuma música lá. A prova foi eu quem fez. Foi eu quem fez, tá certo? Eu pedi uma retificação por danos morais. Vamos ver se é pagar uma indenização de 1.000, 2.000, 2 milhões, né? Sim, ratificar, né? Ratificar não, é sim. Retificar, que é corrigir, né? Uhum. Concordar, dar o sinal de alerta, confirmar, afirmar, né? A médica Ana está cansada. Quem é o verbo aqui? Abestar? O verbo é estar. Localiza aí se verbo estar está na minha lista com verbo de ligação. Não está na lista? Pronto, agora presta atenção aqui numa coisa. Não fujam não. Daqui a pouco eu distribuo as giletes para vocês passarem no pulso. Escuta, estar está na minha lista, não está? O fato de estar na lista não quer dizer necessariamente que ele é um verbo de ligação. Ele pode ser um verbo de ação. Para isso eu criei uma triagem para que você verifique se isso aqui é ligação ou não. Calma, vamos lá. Está, não está na minha lista? Tá, portanto ele tem 50% de chances de ser verbo de ligação por estar simplesmente na lista. Tudo bem? Falta 50% aqui, vamos lá.
tem 40% de chances se o elemento posterior, que é cansada, estiver expressando estado. Você pode copiar isso aqui quando eu terminar. Estado, qualidade ou característica. Tem um lugarzinho. Lugar. Vamos lá. A palavra cansada expressa estado, qualidade ou característica. Expressa o quê? Estado. Portanto, passou nos 40%. Essa palavra que você colocou aí, ela faz plural? Cansadas. Faz plural? Elas estão cansadas. Tem que passar a frase inteira. Elas estão cansadas? Faz. Passei na triagem. Olha o tanto de coisa plural aqui, ó. O simples fato de ter, ó, eu demoro para decorar essa triagem, mas depois que eu decorei, eu vou ter as bonificações agora. Tudo bem? O verbo vai ser chamado de verbo de ligação por conta dessa triagem, verbo de ligação. O elemento que tu chamaste de estado vai se chamar predicativo do sujeito. E todo predicativo do sujeito também é chamado de núcleo do predicado. Você vê aqui que o núcleo do predicado saiu do verbo e foi lá para o predicativo do sujeito, porque o verbo é de ligação. Se esse verbo é de ligação, o predicado a gente chama de nominal. É só isso, não tem nada demais, não tem um grilo, super fácil de fazer isso aí. É treino. Vai ter uma aula, gente, só sobre predicado nominal. Eu estou dando aquela visão geral de todo o conteúdo. Para você chegar aqui, a americana eu não vou fazer porque vocês já fizeram ali nas outras. Tudo bem? Alguma pergunta? Todas? A gente consegue. Façam e essa outra, gente. Não tem. Verbos de ligação nem tem transitividade, nem são núcleos de predicado. É só verbo de ligação, tá? Ainda bem, né? Só isso. Agora, se tu chamou de predicativo do sujeito, saiba que ele é o núcleo do predicado nominal. Na verdade, está faltando o predicado verbo nominal. Tem que colocar outra. Vamos fazer essa outra antes de fazer essa aí? Escreve aí, gente, uma frase da CESP, que foi para a prova de diplomata do ano passado. Escreve aí. As crianças morreram surdas, mudas e cegas. As crianças morreram mudas, surdas e cegas. Mudas e cegas. Mudas e cegas. A ordem é mudas. Não tem nada não. Os fatores de alteram o produto. Nesse caso não. Elas morreram mesmo, né? Olha, você está vendo aqui que tem uma enumeração aqui. Eu já falo dessa questão de vírgula, viu? Eu vou falar logo. Não, vou não. Caiu uma dessas, mais uma desse estudo aí. Caiu. Eu vou explicar essa questão de vírgula pro Detran aí. Quem é o verbo aqui, gente? Quem é o verbo? Morrer. Pronto, morreu. Tá na minha lista com verbo de ligação? Percure aí. Tem viver, né? Mas não tem morrer. Então ele é verbo de quê? Verbo de ação. Se é verbo de ação, é também o quê? Núcleo do predicado verbal. Ótimo. Falta indicar a transitividade que a gente faz daqui a pouco. Vamos lá. Quem foi que morreram? As crianças. A ele a gente dá o nome de quê? De sujeito simples ou composto? Sim. Porque só tem um... Substantivo. Hã? É o núcleo, só tem um núcleo. Só tem um núcleo. Núcleo... Vamos lá. Do sujeito simples. O as é o quê? Artigo. Na morfologia. Portanto, ele é o quê? Adjunto adnominal. De boa? Vamos lá. Tudo que não for sujeito a gente chama de
Predicado. Se o predicado tem verbo de ação, eu vou chamar de predicado o que aqui? Verbal, não é isso? De boa? Vamos lá, agora pergunte aí, ó. As crianças morreram o quê? Muda, não responde minha pergunta, não. Nem vem que não responde, não. Elas morreram o quê? Não, gente, porque quem morre, morre. Morreram o quê? Você concorda comigo que muda, surda e cega expressam o estado em que elas morreram? Expressam. Portanto, se expressa estado, qualidade ou característica, ele pode ser o quê? Predicativo do sujeito. Não é verdade? Ele faz plural? Faz, já está no plural. Portanto, muda, surda e cega, todos eles são o quê? Predicativos do sujeito. Predicativo do sujeito, predicativo do sujeito. Todo predicativo do sujeito é ao mesmo tempo o quê, gente? Vamos lá, vai ter uma incoerência aí. É ao mesmo tempo o quê? Núcleo do predicado o quê? Nominal. Aqui também, núcleo do predicado nominal, núcleo do predicado nominal. Diabo de tanto núcleo é esse? Não é isso? Uma frase tão simples e tão complexa de análise sintática aqui. Agora vamos lá. Eu tenho quantos núcleos aqui? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 núcleos, tá certo? Vitor, como é que tu disse que o predicado é verbal com o predicativo do sujeito, o núcleo do predicado nominal? Olha como eu chamei esse trem aqui, ó. Núcleo do predicado nominal. Eu botei o que aqui em cima? Como é, meu filho? Se decida. O que é que acontece com isso, gente? Quando eu tenho um verbo de ação, ele não está isento de cobrar um predicado nominal. Ele pode muito bem cobrar um predicado nominal, mesmo sendo de ação. Tudo bem? Portanto, isso aqui é um verbo transitivo indireto, porque ele não tem objeto, ele só tem predicativos. Como é que eu vou classificar esse predicado aqui, gente? Predicado, verbo nominal. Ele é ao mesmo tempo. Sabe qual era a pergunta da CESP? Perguntava que o predicado, não dizia se era nominal ou verbal, o predicado possui 4 núcleos, certo ou errado? A meninada colocou de errado, porque nunca vi um predicado com mais de um núcleo, porque geralmente se eu tenho um verbo, ele vai ser um único núcleo. E a prova estava corretíssima. Eu disse, não, gente, aqui tem 4 predicados. Gente, eu sei que vocês não entenderam muito bem essa partida aqui, mas a gente vai ter um tema específico, uma aula específica para trabalhar isso bem devagarinho, para que vocês não enlouqueçam, tá? Ele é intransitivo. Ah, é? Verbo transitivo e intransitivo, né? Verbo intransitivo. Faz aí pra mim sem nenhum problema. Não tem mais nenhum outro predicado verbo nominal, não. Faz pra mim essa aí. Amanhã o Padre Santos fará 2 missas no sítio. Não erre nada. Não tem como errar isso aí, não. Você vai ver. Amanhã marca alguém? Tá aí, ó. Eu esqueci de falar da regra de vírgula aí, eu volto já para falar, viu? Terminaram, gente? Sim?
Gente, deixa eu dar um tempinho para vocês no final fazer isso aqui, tá? Ó, essa frase aqui tem um elemento que eu esqueci de falar, né? Muda, surda e cega, elas estão em enumeração, não estão? Muda, surda e cega. Para vocês que vão fazer Detran, o caso de vírgula tem cobrado demais esse tipo de quesito aqui no uso da vírgula. Primeira coisa que ela pode perguntar: em um elemento de sequenciação, a gente pode preferir no último elemento citado, a gente geralmente escreve com o E, que é a conjunção, não é verdade? Olha, eu fui à feira, comprei maçã, pera, mamão, tangerina, banana e uva. A gente não sempre coloca o E no último item da lista. Você sabia que isso aí é opcional? Na verdade, a escolha pelo E, ele transmite um sentido. Se tu coloca o E no final, eu dou ideia de encerramento. Isso quer dizer que nessa lista que eu fiz de compras, eu não comprei nada mais além do que está descrito ali. Tudo bem? Se eu coloco uma vírgula, dou a entender que eu comprei mais coisa. Comprei banana, maçã, uva, ponto. E eu botei só vírgula, não coloquei E não. Isso dá a ideia de que eu comprei mais coisa. Se a prova vier dizendo o seguinte, comprei verdura, leite, tomate, queijo. Aí a pergunta vem, é possível inferir a possibilidade da personagem ter comprado mais coisas além da listagem? Sim, porque eu não encerrei com aquele E que é conclusivo. Aliás, ele é de encerramento. Finalização. Então, nesse caso, as crianças morreram muda, surda e cega. Já não basta muda, surda e cega. Eu ainda quero mais alguma coisa? Não. Desnutridas? Não, mas não tem. O E dá a ideia de quê, gente? De finalização, encerrar, não é isso? Se eu prefiro a vírgula, dou ideia de continuidade. Já pensou se a UES cobra um trem desse lá? Né? E a vírgula aqui está sendo usada com que finalidade? Separar elementos de mesma função sintática. Não são todos predicativos? Isso aqui cai lá. Separar elementos de mesma função sintática. De boa? Não, né? Bora aqui, ó. Amanhã o Padre Santos fará 2 missas no sítio. Amanhã dá ideia de quê? Na ideia de tempo, não é isso, gente? Portanto, ele é o quê? É advérbio de tempo. Na morfologia, na sintaxe, ele é o quê? Adjunto. Vamos lá. Adverbial de quê, gente? De tempo. Deixa eu só relembrar aqui uma regrinha de vírgula que vocês podem voltar lá, ir lá no canal e verificar essa regra de vírgula lá. Tá desse jeito lá dizendo. As palavras na sintaxe, elas obedecem a uma ordem, que é chamada de sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Vocês querem anotar essa ordem aí? Ordem direta. Ordem direta sintática. Sujeito, verbo, complemento, adjunto, adverbial. Nós temos essa sequência aí. Vamos aqui, ó. Amanhã é advérbio de quê? Não é advérbio? Na posição da ordem direta ele fica onde? Lá no final. Só que eu trouxe para o início aqui. Tem problema de entendimento? Tem não. Quando você diz, ó, o Padre Santos fará 2 missas no sítio. Amanhã. Não tem problema eu trazer para o início. Agora, se eu trago, eu desloco um termo da sua posição padrão. Amanhã deveria estar no final, vem para o início. Eu tenho que sinalizar com uma vírgula para marcar esse deslocamento. Quando eu desloco adjuntos adverbiais, eles têm um tamanho específico para gerar obrigatoriedade. O que é isso, Vitor? Hoje eu estou botando tudo no liquidificador e jogando tudo, né? É merda do ventilador, literalmente. Mas a próxima vai ser bem calmozinho, viu? Ó, eu tenho o seguinte, PMG.
Eu não ia falar isso não, mas só já comecei. PMG, 3 sílabas. Média, até 8 sílabas. G, 9 ou mais. O que é isso? Para definir o tamanho do advérbio. Esse amanhã tem quantas sílabas? Não tem 3? Até 3 sílabas é pequeno. Portanto, eu não tenho obrigatoriedade de colocar essa vírgula aqui, não. Tem um conselho, é no início. No meio é 8. Que média no meio. Portanto, é dispensável, mas geralmente aconselha-se que você coloca aí. Tá certo? Eu não estou falando sobre vírgula agora, não. Bora. Quem é o verbo aqui? Acabou a garrafa? Não. Vamos lá. Fará. Fará não é verbo? Né? Verbo de ação ou de ligação, gente? Verbo de ação. Ao mesmo tempo ele é o quê? Núcleo do predicado verbal, verbo. Vamos lá. Quem é que fará duas missas? O Padre Santo. Amanhã faz parte do predicado, viu? Sim, porque ele não faz parte do sujeito, não. É porque ele está deslocado, ele faz parte do predicado, viu? Está quebrado aqui. O Padre Santo é o quê? O sujeito simples ou composto? Quem é o núcleo? Santos. Núcleo do sujeito simples. Ou, não é artigo? Ele é o quê? Adjunto, adnominal. Padre, não é uma característica dele? Adjetivo, então adjunto, adnominal. Tudo que não for sujeito, a gente chama de quê? De predicado. Ó, isso aqui é o predicado. Esse é o predicado. E amanhã também faz parte do predicado, viu? É um predicado só, mas ele está quebrado, ele está intercalado aí. Poderia ser Poderia ser 2 frases também, não? Pode não, porque só tem um verbo aí, viu? São 2 orações, não. Predicado. Esse predicado, ele é verbal ou é nominal? Gente, esse predicado é verbal ou nominal? Por quê? O verbo é de ação e não está na lista. Verbo de ação, predicado verbal. Verbo, vamos ver aqui se ele é transitivo. Faça a pergunta. O que é que esse padre fará? O quê? 2 missas ou no sítio? Não. O que é que ele fará? 2 missas. Objeto. Esse objeto é direto ou indireto? Direto. Por que ele é direto? Não tem preposição. Objeto direto. Se eu tenho objeto direto, vamos classificar a transitividade dele? Ele é tran ou intransitivo? Por que ele é transitivo? Porque ele tem objeto. Ele é transitivo direto porque ele tem um objeto o quê? Direto. Né? No sítio não dá ideia de lugar? Adjunto, adverbial de quê? De lugar. É isso. Só isso aí mesmo. Só isso. Tem que saber que essa tá clara. Prefiro informática. Mas não vai ser só informática, né? Lá. Que bom se fosse, né? Tu já viu a prova da IUAP? É o cão, viu, bicho? Oi. Verbo de ligação. Se tiver verbo de ligação, tá na lista. Você tem que decorar a lista. Ele é uma boa forma de você fazer essa separação. Ó, fará, que é o verbo fazer, não tá na lista. Portanto, ele é sempre verbo de ação e núcleo do predicado verbal. Se tu souber o que é verbo de ligação, você ganha já muita coisa. Não, cara, não é complicado não. Deixa de... Olha, vocês já estão classificando um monte de frase aí. Vamos fazer essa ali do governador, é do governador agora, é? Isso, governador sério. Faz aí, pra você dizer se tá difícil ou não tá. Faz essa aí. Duvido você achar dizer difícil. É nada.
A gente sempre tem que começar pelo verbo. Sempre, sempre. Ele é a bússola. Falta só 2 semanas, essa é a outra, né? De aula. Da Prefeitura de Barbalha, é? Quando? É prova ou é seleção? É concurso efetivo, é? Sério? Eu não estava sabendo disso, não. Pode não? Vai fazer pra quê? Tem pra professor? Tem? Vou não. Pode ser, né? Eu já trabalho aqui, né? Ei, bora! Ficou pior, não foi? Tá muito escuro aí? Aí na câmera, tá? Ei, cameraman, tá escuro aí? Ah, não? É porque não vê. Mas vocês estão vendo, não? Dá pra ver aí? Dá não. Deixa eu desligar, pá. Vamos lá. O governador cearense quer 2 policiais fardados na sua casa hoje à noite. Vamos lá, quem é o verbo aqui? Quer. Grifei. Ó, olha o passo a passo. Bem calmozinho. Tá na minha lista? Não. Qual é o nome que eu dou para esse verbo se não tá na minha lista? Verbo de ação. Ao mesmo tempo ele é o quê? Verbo de ligação. Não, macho. Núcleo do predicado verbal. Tudo bem? Pronto. Encerrei por aqui. Coloquei somente verbo aqui para a gente definir daqui a pouco. Daqui eu vou para onde? Classificar quem é o sujeito. Vamos lá. Quem é que quer 2 policiais fardados na sua casa hoje à noite? Então, tudo isso aqui respondeu a minha pergunta. Quem é o agente? É quem executa essa ação. Então, ele é o sujeito. Esse sujeito é simples ou composto? Porque ele só tem um. Quem é o núcleo? Quem é o substantivo aqui? Governador. Então, ele vai ser o núcleo do sujeito simples. Tá certo? Cearense é o que? É a característica dele, não é um adjetivo? Então ele é o que? Adjunto adnominal. O O não é artigo? Adjunto adnominal. Vocês estão dizendo que não estão entendendo, né? Tudo que não for sujeito é o que?
Ó. Não desmereça não. Vai, ó. Tudo isso aqui, tudo que não for sujeito é predicado. Esse predicado, ele tem verbo de ação ou verbo de ligação? Portanto, se ele tem verbo de ação, o predicado é verbal. Como eu sei que é verbo de ação? A lista com os verbos de ligação, em oposição aos verbos de ligação. Não tem a lista aí? São esses 10. Você vai ter que decorar para fazer oposição a eles. Viu? Bora. O que é que o governador quer? O quê? Na verdade é quem, né? Quem é que ele quer? 2 policiais fardados. Isso aqui não faz parte da resposta. Portanto, isso aqui é o quê? É o objeto. Esse objeto é direto ou indireto? Porque ele não tem? É um numeral. Objeto direto. Tá bom? Vamos lá. Se eu tenho objeto direto, qual é a transitividade desse verbo? Por que ele é transitivo? Porque tem objeto. Por que ele é direto? Porque o objeto é direto. Não tem preposição também. Tudo bem? Vamos olhar para esse objeto direto. Ele tem que ter um núcleo. O núcleo é sempre quem? O substantivo. Quem é o substantivo aqui? Policiais. Então a ele eu vou chamar de núcleo do objeto que? Direto. 2 não é numeral? O que é o 2? Adjunto, adnominal. Fardado não é um adjetivo? Adjunto, adnominal. Pergunto a vocês, aonde ele quer? Na sua casa. Não dá ideia de lugar? Então ele vai ser o quê? Adjunto adverbial de lugar. Quem é o núcleo desse adjunto? Casa. Desço. Núcleo do adjunto adverbial. De quê? De lugar. Sua não é um pronome? Portanto ele é o quê? Adjunto adnominal. Na, o que é o na? Em, que é preposição, e o a, que é o artigo. O em, qual é a função dele? Sem função sintática, não é isso? Preposição não tem função sintática. E o a, né, artigo, portanto ele é o quê? Adjunto adnominal. Então na prova pode entrar identificação. Qualquer coisa ele pode. Eu estou te dando toda a chance, você está fazendo tudo. Você tem que estar preparado para tudo. E o AP pede, gente, e o AP é craque em pedir complemento nominal e adjunto adnominal. Agora, para eu explicar o que é o adjunto, eu tenho que ter um dia só para falar sobre ele. Porque o negócio é forte, viu? E ela cobra com eficiência. Mas tudo isso aqui é base. Você tem que estar preparado para receber o complemento. Quando é que ele quer? Quando ele quer? Hoje à noite, não é isso, gente? Adjunto, adverbial de quê? Secou a garrafa? Tem um pouquinho pra mim. Ei, pronto, eu não vou fazer a minha. Vamos lá. Na verdade aqui são 2 adjuntos adverbiais, tá, gente? São 2 de mesma natureza, viu? Hoje e à noite. Não, mas eu classifiquei errado aqui. Ó, ambos são, ó. É assim a classificação. Eu tava com preguiça, tá? Na verdade é assim. Adjunto adverbial de tempo e adjunto adverbial de tempo. São 2. Era preguiça mesmo. Vamos aqui. Gente, alguma pergunta? Olha que coisa bonita. O 2 é numeral. Eu não botei lá, né? É. Mas é na morfologia, né? Sempre. Todo numerado junto a nominal. Tem alguma pergunta, gente? Quer uma gilete aí? Pra cortar os pulsos? Um facão, né? Aqui é alto, né? Escuta, ontem, ó, justifica pra mim, pessoal do Detran, justifica pra mim, pra que essa vírgula tá aqui? Por que essa vírgula tá aqui? Marcar o deslocamento de adjunto adverbial de
de tempo, né? Ou expressão adverbial de tempo. Ela é obrigatória? Não, ela para ser obrigatória tem que ter acima de 3 sílabas. 3 sílabas ainda é opcional, é 4 ou mais. Viu que é obrigatória? Ok? Bora. Ontem é o quê? Você quer ver, ó? Eu não vou dizer nada, vocês vão resolver tudo isso aqui sozinhos. Querem ver? Para dizer que não está aprendendo? Vamos lá. Ontem é o quê? De tempo. Eu vou escrever tudo que vocês vão dizendo aí. Se tiver errado, eu escrevo, viu? Quem é o verbo aqui? Eita, diabo. Cheguei num verbo ruim. Por quê? Porque ele está na minha... O que é que eu faço agora? A triagem dos infernos, né? Vamos lá. 50% é estar onde? Quem é a palavra seguinte? Armado expressa estado, qualidade ou característica? Isso. Não é estado? O estado que ele estava é armado. Faz plural? Estavam armados. Pronto. Provo que estava é o quê? Verbo de ligação e armado. Predicativo do sujeito. Todo predicativo do sujeito é o quê? Núcleo do predicado nominal. Portanto, aqui o predicado é nominal. Quem é que estava armado? O cabo Frederico. Sujeito o que aqui, gente? Simples. Quem é o núcleo aqui? Frederico. Núcleo do sujeito simples. O O, que é o artigo, e cabo, que é o adjetivo, são o quê? Aonde é que eles estavam? Isso aqui é o quê? Adjunto adverbial de lugar. Tá vendo como é fácil? É bobagem isso aqui. Moleza. Vocês vão ver como a partir da próxima aula vai tudo esclarecer. Vocês vão rever a videoaula, vai ficar tudo mais fácil. Você volte na aula, por favor. Volte à minha aula. Não volte na, volte a. Ei, vira a página, cuida. Eu não vou escrever na lousa isso aqui não. Todo mundo pega o material aí. Interjeições. O que são interjeições? A gente falou na aula passada, não falou? Interjeição, só relembrando aí. Interjeições são elementos que expressam sentimentos e tem que sempre vir antecedido de uma exclamação. Vamos ver aqui alguns exemplos aí. Interjeição de advertência. Vamos lá. Cuidado, atenção. Ei, não vá por aí. Alerta, alto lá, calma. Olha, fogo. Admiração. Que linda paisagem. Olá, alô, ui, oi, psiu. Então é isso. São esses tipos de elementos sempre com exclamação. Uma ressalva que você pode fazer na interjeição é que nem tudo que virá com exclamação é interjeição, mas toda interjeição tem que vir com exclamação. De boa ou não de boa? De boa, pelo amor de Deus. Vamos lá. Classificação. Vamos lá, gente. Bravo. Você foi fenomenal. Grifa esse bravo aí. Classifica para mim. Classifica sintaticamente o vixe. Aliás, bravo. Qual é a classificação sintática dele? Sim, Vitor. Você chamou de interjeição. Interjeições é uma classe morfológica na sintaxe, sem função sintática. Pode anotar aí. Bravo. Bravo é o que, gente? SFS. Sem função sintática. Preposição, conjunção e interjeição. Não tem função. Uau! O que é uau, gente? Não é o latido do cachorro, não. É uma expressão, ó. Uau! É o que? Não é interjeição? Interjeição na sintaxe faz o quê? Não tem função sintática. Vamos descendo aí. Aposto e vocativo. Questão boa pra gente treinar aqui, ó. Vamos lá, gente. Vamos fazer essa casadinha comigo aqui, ó. Aposto explica, vocativo chama. Vamos falar?
Aposto explica, vocativo chama. Faz esse bizu aqui do lado, porque tem uma explicação dos infernos aqui. Bota esse aqui do lado, que isso fixe na sua cabeça. Vamos ver que tem muita coisa para decorar. Aposto faz o quê? Explica. Vocativo? Chama. Você precisa só disso. Aposto explica, vocativo chama. Vejamos. Essa eu digo o seguinte, ó. Ana, excelente boleira, confeccionou o meu casamento. Aposto. Excelente boleira. Ela quer dar uma explicação extra à palavra Ana. Portanto, ela é um aposto. Eu digo o seguinte: saiam daqui, caros alunos, pois a sala está pegando fogo. Caros alunos, eu não represento um chamamento? Caros alunos, eu não estou chamando, evocando, me referindo, começando um diálogo. Eu tenho o quê? Um vocativo. Aposto explica, vocativo chama. 1, 2, 3, 4. Grifem aí e deem um nome aos bois. Amigos, vamos ao cinema. Grifa aí, amigos. Amigos, eu estou chamando ou estou explicando? Portanto, ele é um vocativo. Pode colocar. Alunos, gente, em aposto e vocativos, a vírgula é obrigatória, viu? É uma regra de vírgula aí. Alunos, nada de bagunça. Alunos, eu estou chamando ou estou explicando? Vocativo. Foram eles, os meninos, que jogaram a bola no seu quintal ontem. Estou explicando, logo é um aposto. Gente, pode cair na prova do Detran pedindo a razão desse par de vírgulas isolando meninos. Isolando o sujeito, né? Não, isso aí é o quê? É o aposto, isolando o aposto. Sempre. Ó, o aposto pode vir entre vírgulas, entre travessões, entre parênteses ou entre aspas. O mais comum é entre vírgulas e travessões. Quando vem no final, geralmente ele tem 2 pontos e ponto final. Se eu digo o seguinte, ó, eu vou transformar essa frase, eu vou botar o aposto lá no final. Vai mudar a pontuação, fica assim, ó. Foram eles que jogaram a bola no seu quintal. 2 pontos, os meninos. Os meninos está aí explicando, logo é um aposto. Como ele vem no final da frase, é obrigatório trocar por 2 pontos e um ponto final. Sim? Vamos lá. Manuel, português casado com minha prima, é um ótimo engenheiro. O que é isso? Porque está explicando. Por que essas vírgulas estão aí? Isolando um aposto. Gente, ó, toma cuidado que uma palavrinha pode quebrar você. Aposto não se desloca porque aposto é um elemento acessório à frase. Se a prova disser assim, as vírgulas estão aí porque marcam o deslocamento de um aposto, está errado. Aposto não tem na ordem sintática. Qual foi a ordem sintática que eu disse? Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Você está vendo aposto aí? Não, porque ele é um termo acessório. Ele é dispensável à frase. Portanto, ele tanto pode vir no início, no meio ou no fim. Ele não é antecipado. Ele é o quê? Isolado ou intercalado. Quer anotar isso aí? Aposto e vocativo, eles ficam isolados ou intercalados. Jamais antecipados. Às vezes tu sabe a regra e por um intercalado ou isolados. Ele não tem ordem. Aposto e vocativo ficam isolados ou intercalados. Estava isolando. Não, se estava intercalando, é porque estava errado, na verdade, né? Porque eles não se intercalam. Gente, vou deixar quantas questões aí? São quantas? São 15, mas é só para responder de certo e errado. Aí eu volto em seguida para a gente responder. 15 questões, 10 minutos, tá? Ninguém tocava qualquer instrumento. O elemento em destaque acima exerce a mesma função sintática que o elemento grifado em. Primeiro eu tenho que classificar a frase, né? Ninguém é o quê? Quem é o verbo aí, gente?
Quem é o verbo aí? Tocava, né? Tocava é o verbo. Quem é que tocava? Tocava está na minha lista com verbo de ligação? Não, portanto ele é verbo de quê? De ação. Vamos fazer a pergunta. Ninguém tocava o quê? Qualquer instrumento. Responde minha pergunta? Responde, portanto ele é objeto. Tem preposição? Não, porque qualquer não é preposição, objeto direto. Primeira tarefa cumprida era você identificar qual era a função sintática. Agora quer que você identifique a função sintática na frase, né? Que é um objeto direto. Letra A. Mas eu sei que ela veio quando? Cedo dá ideia de tempo. Não responde de ok, sim quando. Aí é o que? Coloca na frente dessa letra A. Disjunto adverbial de tempo. Não é objeto direto. Certo? Vamos lá, letra B. Eu não sei. Quem é que não sabe? Eu. Eu é o que, gente, aí? Sujeito. Então não é a letra B. O desenvolvimento musical é excelente. O que é excelente? O desenvolvimento musical. Mas está grifado aí, tudo isso é o sujeito. Né? Quem é o núcleo desse sujeito? Desenvolvimento é o núcleo. Né? Não é o substantivo? O desenvolvimento. Desenvolvimento só é o substantivo, portanto ele é o núcleo. O não é artigo? Portanto ele é o que? Adjunto, adnominal e musical não é o adjetivo. Portanto é o que? Adjunto, adnominal. Também não é a letra C. Letra D. Sanfoneiros itinerantes que passavam por ali. Quem é que passavam por ali? Sanfoneiros itinerantes. Aí é o núcleo do sujeito simples. Letra E é a única que nos resta, mas pode estar errada. Vamos ver aí. Eu tirando o alento aí, ó. Vamos lá, ó. Eu digo palavras. Quem é o sujeito? Eu digo o quê? Objeto direto, letra E. Bora lá. Questão de número 2. A que ponto a astronomia facilitou as obras das outras ciências? Vamos lá. O que está perguntando aí? O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima. Ele grifou o verbo e pede o complemento, né? Vamos lá, gente. O verbo facilitar está na minha lista com verbo de ligação? Não. Portanto, ele é o verbo de ação. Portanto, a ele a gente pode fazer as perguntas o que ou quem. Vamos lá. Facilitou o quê? A obra das outras ciências. Grifa tudo isso e coloca objeto direto. Então, qual é a transitividade desse verbo? A gente tem objeto direto. Verbo transitivo direto, verbo de ação, núcleo do predicado verbal. Faz tudo isso? Você não está acostumado, olha lá, ó. Verbo de ação, núcleo do predicado verbal, verbo transitivo direto. Tem um artigo A. Tem um artigo A, mas não é preposição. Colocaram? Aí pediu aí. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em. É complicado, né? Ela não dá a função e pede que você identifique primeiro para depois procurar. Quando a UES cobra sintaxe aí, ó. Vamos lá. Ainda bem que não cobrou, né? No Detran não tem isso. Eu vou fazer antes? Astros estão distantes. Gente, de cara eu já digo, não é. Por quê? Estão é um verbo de ligação e tem plural aí, né? Beleza, não é a letra A. A astronomia não é verbo de ligação? Também não é a letra B. Letra C. Que nos proporcionou o Espírito. Não é o verbo de ação? Quem proporciona, proporciona algo. O que foi que ele proporcionou? Um Espírito. Objeto direto, letra C. Questão de número 3. Agora vamos para a bateria de certo ou errado aí, questões da CESP. Daqui até o final é CESP. Olha, gente, a gente costuma dizer que se você... Não tem predicativo do sujeito. Se você faz CESP, você resolve qualquer coisa, né? Vamos lá, ó. CESP, 49% do território amazônico está protegido. Olha que pergunta idiota aí.
O elemento em destaque está, exerce na frase acima a função sintática de pronome. Tem dois erros. Pronome não é função sintática, é função o quê? Morfológica. O pronome, a palavra está é um pronome, gente, ou é um verbo? É um verbo, é o verbo estar. Está errado o item. Questão 4. Amapá, Roraima, Pará, Amazonas possuem mais da metade do território dessa categoria. Quem é o verbo aí? Possuem, não é isso? Verbo de ação, né? Quem é que possuem? Diz pra mim. Amapá, Roraima, Pará e Amazonas. Quem é o sujeito? Amapá, Roraima, Pará e Amazonas. Sujeito simples ou composto? Por quantos núcleos? Aí perguntou, o sujeito da frase anterior é composto por 4 núcleos? Sim. Verdade. Tá certo. Aí vem e diz, neguinho, não estou entendendo, tá complicado. E acertando as questões. No Bamba não, não vem não. No Bamba. É o novo? Tem uma menina que olhou pra mim e disse... ela cutucou a outra, a menina fazia assim, né? Aí ela disse, deixa de sexto. Aí eu disse, é novinho, né? O sexto, né? Eu só tenho um sexto, tenho um vício no olho. Oh, deixa de sexto. Tem uma professora lá no local onde eu trabalhava que olhou para um aluno, chegou, e eu estava na secretaria, e ele disse, olhe, chegou com o menino no braço, era um menino de 5º ano, sabe, era do infantil, aí disse, olha, esse menino aqui tá dizendo as coisas comigo. Aí eu fui perguntar. Aí ela foi lá se entender com a diretora, eu fui perguntar pra ele, tu chamou ela de quê? Ela disse de cacareco. Ela disse, meu filho, eu disse achando graça, eu não me contive, né? Não chama a professora de cacareco. Ela disse, você sabe o que é um cacareco? Eu disse pra ele, você sabe o que é um cacareco? Eu disse, sei não, olha, nem sabia o que era, né? Essa é coisa que não serve, que não presta mais. Aí ele disse, pois então. Eu disse, você regula suas palavras. Eu mandei ele sair, né? Porque se a pessoa se escuta, cacareco. Ele não sabia o que era, né? Outra vez, esse menino mesmo problemático, uma vez escreveu, aí mandaram escrever lá, disse, escreva a profissão da sua mãe, da sua mãe, né? Aí pediu para desenhar e o menino botou o nome da profissão da mãe dele, era prostituta, botou esse nome. Aí a professora repreendeu e disse, quer apostar? Deixa eu te perguntar aí, o que é prostituta? Ele disse, não sei, eu achei bonito esse nome. Aí eu disse, meu filho, essa é a profissão mais antiga do mundo. Não diga que sua mãe fala um negócio desse, que é uma profissão muito difícil. Essa, mas minha mãe é corajosa. Aí eu disse, olha, você tem que explicar, senão ele vai chegar em casa dizendo que a mãe é prostituta. Você tem que explicar pra ele o que é. Aí eu disse, explica, Vitor, pra ele o que é prostituta. Não expliquei. Como é que eu ia explicar para um menino o quê? De 8 anos, 9 anos? Mas já sabem. É pior, é melhor saber na escola, porque se ele botar no Google prostituta, vai abrir o X-Vídeo, né? Rio aí, não rio não se entrega não. Hein? Gente, 5. O cidadão é parte legítima para propor ação popular. Vamos lá. Quem é parte legítima? O cidadão. Eu tenho aí o sujeito o quê? Chamado de quê? De simples, né? Quem é o núcleo desse sujeito simples? Cidadão. O O é um artigo que na função exerce a função de quê? De? O elemento em destaque exerce na frase acima a função de adjunto ou adnominal? Certíssimo. O inquérito é perfeitamente dispensável. Vamos lá. Quem é o verbo aí? Quem é o verbo? O inquérito. É o verbo. Não está na minha lista de ligação? Eu sou, tu és, ele é. É um verbo de ligação, né? Não sei, é. Vamos lá. Quem é que é? O inquérito. Sujeito simples. É um verbo de ligação, está na minha lista. Dispensáveis, não faz plural? Faz. Aí é um verbo de ligação e aí é um predicativo do sujeito. O elemento em destaque exerce a função sintática de objeto direto? Não, ele é predicativo do sujeito. O item está errado. Gente, coloque o que ele é. Coloque o que ele quer. Dispensável, é só dispensável. Predicativo do sujeito.
Dispensado? Não diga isso não. É dispensado. Oi? É só dispensar, porque é o predicativo do sujeito. Perfeitamente é adjunto adverbial de modo. É o quê? É muito, é perfeitamente. O que é adjunto adverbial de afirmação, né? Bora. A manutenção límpida é importante no tratamento das feridas. O que é importante? Sujeito simples. Quem é o núcleo? Manutenção. A e límpida são adjuntos adnominais. O item está certo. 8. O fiscal municipal embargou a obra. Vamos lá. O predicado é verbal composto por um verbo intransitivo? Vamos por parte. Vamos lá. Quem foi que embargou? O fiscal municipal. Sujeito simples. Embargou o quê? Objeto direto. O predicado é verbal? É. Só que ele é transitivo direto e não intransitivo. Tá errado. Tem um A o quê? Sim, filho. Tá dizendo que é intransitivo. Verbo intransitivo é que não tem objeto. Ele tem um objeto. Se seria verbo transitivo indireto, com preposição. Os policiais agiram corretamente. Quem é o sujeito? Os policiais. Agiram é o quê? De quê? De ação. Vamos lá. Agiram o quê? Não responde a pergunta, não. Responde é o modo como eles agiram. Isso aí não é objeto, não. Viu? Objetos são variáveis. Aí não faz plural, ó, corretamente. É o modo. Tem objeto? Tem não. Mas a pergunta está dizendo assim, não há predicativo. Dá predicativo do sujeito aqui? Não, então o item está certo. Não tem predicativo aí. 10. Vamos, gente, 10. Pedro teve seu veículo furtado. Seu não é um pronome possessivo na morfologia? Pronomes têm funções do quê? Adjuntos adnominais. Tá certo. Por ter uma perna quebrada, o soldado corre de que forma? Não é adjunto adverbial de modo? O que está dizendo aí que é a função sintática de aposto? Não, não é aposto. Cadê as vírgulas, gente? Cadê o sinal de pontuação? Está dizendo o modo. Está errado. Está errado aí. Tem que ter a pontuação. A Tenente Laguerta, famosa personagem de Dexter, foi assassinada brutalmente. O elemento em destaque exerce a função de quê? De aposto? Certíssimo. Gente, esse aposto está isolado ou antecipado? Isolado ou intercalado. Pode-se trocar essas vírgulas por travessões? Por parêntese? Por aspas? Não pode deslocar ele, né? Não, pode colocar, só que o nome não vai ser deslocamento. É o nome, usar esse nome. Ele pode vir no início, no meio ou no final. Pode vir em qualquer nome, mas ele não será chamado de deslocamento. É sim somente intercalação, porque ele não tem um lugar específico. Como é? Vou falar a questão das asas, né? Quando é uma, quando é duas. Sim, quando é duas, é exatamente. Aspas únicas é quando ela já está dentro de uma aspas duplas. Por exemplo, eu vou citar, por exemplo, eu peguei um texto, uma reportagem, que dentro dessa reportagem já tinha aspas duplas. Aí eu vou colocar uma aspas para dizer que o texto não é meu, que dentro desse texto já tem outra aspa. Ou seja, aspas únicas está dentro de uma aspas duplas. Bora! 13. De pé, soldado Carlos, venha cá, exclamou seu chefe. O elemento em destaque exerce a função de cima de vocativo? Sim. Claro que sim, vocativo. De pé, soldado Carlos. Eu estou chamando por ele. Certo, vocativo. Por que essas vírgulas estão aí? Isolando o quê? Vocativo. A demissão do militar, se estadual, se efetua a pedido do interessado. O elemento de deixar que exerce a função de acima de aposto? Sim. Certíssimo. Olha as vírgulas aí. É, as vírgulas. A deserção do militar durante essa tarde acarretou a interrupção do serviço municipal.
O elemento em destaque, durante essa tarde, exerce a função de adjunto adverbial? Certíssimo, gente. O que? Análise sintática não. Aí vai cair a questão da análise, do aposto, do vocativo, isso cai.